Hoje vamos falar sobre a vida no mundo espiritual e no mundo físico. E para este tema, eu vou falar de uma obra que, com certeza, quase todos já ouviram falar aqui, que é a obra de André Luiz, Espírito. E esta obra é uma obra que nos relata a relação entre o mundo físico e, que é este que nos encontramos, e o mundo espiritual. Bom, como eu estava a dizer, então, vamos falar sobre a obra de André Luiz e, neste caso específico, nesta nossa reflexão de hoje, vai incidir sobre um tema muito especial e um tema muito específico que de excelente, pode-se dizer, de excelente conteúdo filosófico contido no prefácio do livro No Mundo Maior, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. E o título deste prefácio é Na Jornada Evolutiva. E começa assim, eu vou citar. Diariamente, dos 4 cantos da Terra, partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se dos ilustres centros da cultura europeia, de tumultuosas cidades americanas, de velhos círculos asiáticos e de ásperos colinas africanos. Se nós interiorizarmos a ideia de que somos todos viajantes, e que a maioria de nós, com certeza, já viajou, nós sabemos que todas as viagens têm o seu dia do início e o seu dia do fim. E no caso da viagem encarnatória, que é o nosso caso, que graças a Deus ainda não sabemos o dia do regresso, embora em linhas gerais ele esteja delineado para cada um de nós, se não formos imprudentes para com a vida e para que a viagem terrena seja abreviada, cada um tem a data determinada para voltar. E a maioria de nós também se esquece do status de viajante que nós temos aqui na Terra. É normal, estamos aqui. E como nos esquecemos dessa nossa condição, nós temos a tendência para fazer o quê? Acumular bagagem. E acontece também nas viagens, não é? Nós já aconteceu, levámos muita coisa e não precisamos de montar. É verdade. Todo o viajante sabe que para que uma viagem seja agradável e melhor, quanto menos peso a gente tiver, menos bagagem, a viagem vai se tornar menos penosa. Não precisamos andar com aqueles pesos enormes atrás de nós, não é? E aqui, neste ponto, nós podemos ver que Emmanuel começa a reflexão do mundo espiritual a dizer-nos que, embora na maioria das vezes nós não queiramos pensar neste assunto, que nos recusemos a refletir todos os dias sobre isto, todos os dias, ou melhor, a cada minuto, centenas de pessoas desencarnam no planeta. Normalmente costumamos refletir sobre a morte apenas quando? Quando ela entra no nosso círculo familiar. Quando ela entra no nosso círculo estreito das nossas relações. Mas a morte é um fenómeno corriqueiro, nós já sabemos. É natural e, enquanto nós estamos aqui a refletir neste momento, exatamente neste e durante este minuto que eu estou a falar, centenas de pessoas acabaram de desencarnar no mundo. E nós não pensamos nisso. A cada minuto, centenas de pessoas desencarnam em todo o planeta.
E a verdade é que algumas delas vêm das grandes capitais europeias, como Paris, Londres, podíamos dar outras das tumultuosas cidades americanas, México, Estados Unidos, por aí adiante. Alguns dos centros asiáticos, como por exemplo Hong Kong, Bangkok, alguns ainda das zonas agrestes em África, onde há muita necessidade, e até poderíamos falar, nunca mais acabava, de algumas partes do Brasil em zonas de grande carência. Por toda esta diversidade, nós podemos ver, sem dúvida, que seria um contrassenso pensar que essas pessoas que aportam um mundo espiritual estejam no mesmo nível espiritual, intelectualmente e moralmente falando. Os níveis são os mais variados, possamos imaginar. Cada qual apegados às suas rotinas, aos seus hábitos e às suas relações, que são todas muito diferentes. E continuando no prefácio, Emmanuel diz-nos o seguinte: raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobres. A maioria dos que desencarnam constitui-se de menores de espírito. Não é por acaso que nós dizemos aqui, somos uns pobres de espírito, não é? Criaturas de estatura, e continuando, criaturas de estatura espiritual pequena, limitada, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. Porquê que será que o Espírito Emmanuel nos diz isto? Como eu disse no início, o título deste prefácio é Na Jornada Evolutiva. E é preciso ter em conta que a maioria dos espíritos que encarnam na Terra são espíritos atrasados que renascem aqui para quê? Para se desenvencilharem de algumas das suas imperfeições. Nós somos espíritos que reencarnamos em busca da humanidade. Mas ainda não somos humanos completos. Basta observarmos, se nós observarmos os índices de criminalidade que há nas grandes cidades e que nos entram pela nossa porta dentro, através dos mídias, se virmos os nossos comportamentos diante de uma pequena adversidade, diante de uma pequena rixazinha, o comportamento das pessoas dentro de casa, na intimidade do lar, o comportamento dos políticos, dos gestores públicos e o nosso comportamento, a nossa educação, a nossa forma de estar. E nós não precisamos de examinar muito mais para compreendermos que a maioria de nós não chegou ainda a um ser humano completo. E porquê que se diz que não chegamos a um ser humano completo? Isto pode parecer bárbaro, mas não é. Porque humanidade completa são quando os espíritos, nós espíritos, já estamos num estado de evolução muitíssimo grande. E nós ainda não chegamos a esse patamar. Para lá caminhamos. Afirmam os especialistas que, se não fossem as leis criminais, nós estaríamos constantemente envolvidos em ataques, atuando e comportando-nos como autênticos animais na via pública. E são os especialistas desta área, inclusivamente especialistas na área da saúde também. Algumas vezes basta uma pequena discussão, e isso com certeza vocês já viram, também entra nas notícias, para levar um marido a disparar para a mulher, para ver filhos a dispararem sobre os pais,
ou até mesmo a mulher a matar o marido. Quem é que já não viu estas cenas? Fazem parte do nosso dia a dia. Essa grande massa que deixou de fazer parte da vida física e que adentra o mundo espiritual é uma enorme quantidade de seres que não concluem o propósito com que todo o mundo encarna. O propósito de todos nós espíritos ao encarnar é humanizar-se. Atenção que eu não disse angelizar-se. Humanizar-se. O propósito desta afirmação, e a propósito desta afirmação de evangelizar-se, para ter uma pequena ideia, no livro Roteiro, Emmanuel diz que a distância que fica um cão de nós é a mesma de que nós a um anjo. Vejam só a disparidade que há. E nós hoje em dia já vemos animaizinhos até muito bem. Portanto, meus amigos, nós estamos imensamente longe da angelitude. Ainda não só estamos num estágio de nos tornarmos os tais seres humanos completos, como Emmanuel nos diz. E ele prossegue. Atravessaram a mare magnum da humanidade. Esta expressão, o mare magnum, é uma expressão latina que quer dizer o mar imenso em contínua experiência, em contínuas experimentações. E a maioria de nós ainda está numa tentativa de acerto e erro. Ou seja, se observarmos bem, nós vamos ver que a maioria de nós, uma grande parte da humanidade, sabemos o que é certo, mas fazemos o que está errado, ainda fazemos o que está errado, para percebermos se ainda está errado. É ou não é? E porquê? Porque nós não queremos pensar que existe uma lei divina que a tudo se sobrepõe. E ainda confiamos que não vamos sofrer consequências nenhumas das nossas atuações. São estas as nossas condutas ainda hoje. Muitas vezes acomodaram-se com os vícios de toda a sorte. Aqui nós observamos a nossa condição da nossa acomodação, da perda da vontade, de objetivos, de falta de objetivos e de propósitos. Ou seja, é um navegarmos um bocado sem rumo. E quem está sem rumo vai para onde? Nem Deus sabe. Nós também não sabemos. Deste modo, nós ao atuarmos deste modo, somos de facto como um barco que anda no mar à deriva e ao sabor das ondas. E podemos nos perder. O grande problema de navegarmos sem rumo é que, quando isso acontece, não temos condições de saber se estamos certos ou se estamos errados. Se estamos à deriva, não sabemos. O que equivale a dizer que, se estivermos, por exemplo, numa grande cidade e não soubermos para onde é que queremos ir, o que é que queremos fazer? Nós podemos apanhar um transporte qualquer que vai numa direção qualquer e isso não faz diferença, pois se eu não sei para onde é que eu quero ir, tanto faz. Poderá ir para um lado ou poderá ir para o outro. Apesar disso, continua ele, porém, quase sempre se atribuíam a indébita condição de eleitos da providência. Vejam só, eleitos da providência. A maioria de nós ainda se acha que é tão especial, que merecemos tratamento especial da providência divina. É isso que nós pensamos.
E prossegue: esperando um paraíso de graças para si e um inferno de interno sofrimento para os outros. Onde albergar a estranha caravana? Perguntei eu. Neste prefácio, Emmanuel está a trabalhar aqui e a explicar os conceitos teológicos de céu e de inferno. Então, onde albergar a estranha e infinita caravana, por exemplo, de chineses, japoneses, africanos, sul-americanos, ingleses, franceses e por aí adiante? No céu ou no inferno? Alguém já pensou nisto? Vamos imaginar que eu estou aqui, sem pressa nenhuma. Até porque nós estamos aqui todos juntos e porque, claro, eu vou ter que terminar a palestra, não é? E vou desencarnar hoje às 11 horas da noite. Não se assustem, já são 8 e tal, portanto dá muito tempo. E que amanhã, ao chegar ao plano espiritual, é-me dada a tarefa de cuidar de todos os desencarnados da manhã. Bonito trabalho, não é? Onde é que eu vou albergar a grande caravana? Como será possível conjugar estes interesses diversos? E como diz o benfeitor, como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagens tão diversas? Será que o São Pedro tem uma tradução específica para se comunicar com cada um? É que além da barreira da língua, há também os hábitos e os costumes. Ainda tem mais esta. Os hábitos e costumes de cada país. Claro que não. Não há nada disso. Os que chegam ao mundo espiritual são colocados de um modo que a lógica e o bom senso apontam para uma providência do mundo espiritual. Logo, é preciso adaptar o mundo espiritual das proximidades da Terra às pessoas que estão desencarnadas e que chegam com as diferentes bagagens, morais e sociais. Assim sendo, é muito natural que as zonas espirituais próximas da crosta terrestre, sejam muito semelhantes ao ambiente da crosta em que estão próximas. Por isso, quando nós falamos do mundo espiritual, o mundo espiritual é já ali. É uma extensão daquilo que nós temos aqui de nós. Só poderia ser assim, para se adaptar às diversas situações. Por exemplo, a cidade espiritual, que está próxima aqui da nossa cidade, ou da nossa Ilha Terceira, vou chegar um bocadinho mais a expandir, será quase, digamos assim, uma cidade como esta nossa, como a nossa ilha. Será um local idêntico a isto. Assim como, por exemplo, Lisboa terá um local onde aqueles habitantes irão estar numa cidade idêntica. São as chamadas colónias espirituais. A de Nova Iorque, como Nova Iorque e por aí adiante. E é natural que assim seja, porque para que haja adaptação é de extrema importância que assim seja. E é essa informação que a obra de André Luiz nos traz detalhadamente. É de facto por aí. E é importante pensarmos nisto. Seria de facto, podemos dizer, um grande disparate, pensarmos que um índio que vive numa tribo, agora desencarnasse, chegasse ao plano espiritual
e fosse recebido no mundo espiritual numa grande biblioteca e falasse em inglês? Já viram como é que ele ia? Se assim fosse, obviamente que ele ia se sentir profundamente inadaptado, constrangido e até, quem sabe, humilhado. Não é? É isso que a obra de André Luiz nos retrata. Um mundo espiritual racional, lógico, que faz sentido. E ao lermos esta série, nós vamos encontrar um mundo espiritual plausível e real. Um mundo espiritual condizente com a nossa realidade. E quem já leu as obras percebe perfeitamente isto. Um mundo espiritual de acordo com a sabedoria de Deus. Porque, vamos ver uma coisa, se nós repararmos bem, até uma professora, aqui na Terra, uma professora que se dedica ao seu trabalho, ela sabe muito bem dividir os alunos segundo a sua faixa etária, o grau de compreensão e de entendimento. Porquê é que Deus, que é a inteligência suprema, iria agir de uma forma imprudente ou mais imprudente do que a professora? Não faria sentido. De forma alguma. O Espírito André Luiz não retrata um mundo espiritual dos mundos superiores e inacessíveis à nossa compreensão. Porque se ele fizesse isso, iriam faltar elementos de comparação para nós. Também não fala dos anjos. Não fala. Nem dos pormenores das descrições de espíritos que não possuem a tal forma, já não possuem, ou que não possuem a tal forma humana que eu falei há pouco. Sabem porquê? Porque esta descrição não faria qualquer sentido. Não teria qualquer propósito. Nós estamos tão distantes dessa condição que, com toda a certeza, iam faltar muitos elementos de comparação para compreendermos as esferas onde os tais espíritos que não têm a forma humana habitam. E nós não temos ainda condições para perceber isto. É por isso que nós dizemos muitas vezes, nós ainda não temos compreensão ou não temos entendimento para compreender o poder de Deus. Nem mesmo até de Jesus, da sua superioridade. Para nós ainda é difícil esse tipo para nós. Esta obra fala-nos, de facto, do mundo espiritual, como eu disse lá atrás, que está muito perto de nós, no mais normal. Na sua maioria fala dos tais espíritos como nós, que são uma parte luz, uma parte sombra, e às vezes mais sombra do que luz. Se assim não fosse, uma obra mediúnica desta natureza também não faria sentido para nós. E quando na obra fala de benfeitores espirituais, mostra-nos que a maioria deles são espíritos que cometeram erros graves e que foi no ato de corrigirem esses erros que se tornaram benfeitores. Basta olhar a obra. E vou-vos dar uma pequena ideia. No livro Sexo e Destino, por exemplo, o espírito que foi responsável pelo desequilíbrio de todos os personagens da história é o benfeitor Félix. E ele foi o responsável por resgatar todos aqueles que ajudou a cair. Vejam bem, foi esse o trabalho dele. E é aí que ele, quando resgata todos aqueles que ele ajudou a cair, ele torna-se num benfeitor para ajudar no plano espiritual. Portanto, como podem ver, não há
magia, não há truques, também não há varinhas mágicas, porque isto aqui não é ficção, é de facto uma realidade. Todo aquele que é ignorante aqui no mundo físico, no mundo espiritual, será ignorante da mesma maneira. E corre o risco de ser ainda mais ignorante. Porque aqui, ao menos nós sabemos e conhecemos alguma coisa social. E no mundo espiritual, quando aportamos, nem isso. Portanto, aqui ainda conhecemos alguma coisa. Agora, quando chegamos lá, já é um bocadinho diferente. Se nós aqui formos amantes do conhecimento, do estudo, do aprendizado, no plano espiritual, vamos ser igualmente amantes de todas estas coisas. Sem dúvida. Se uma pessoa, enquanto estiver aqui, em 20 coisas, em 20 coisas que disser, 19 são disparates e coisas sem nexo, no mundo espiritual ela vai continuar a dizer exatamente a mesma coisa. E se encontrar um médium, vai dizer as mesmas coisas e o médium vai repetir ou escrever aquilo que ele disser. Porquê que será? Porque a morte física não tem o condão de nos melhorar. Assim como também não nos tornamos melhores pelo simples facto de atravessarmos uma porta. Passar para o mundo espiritual é passar uma porta. E aí que está. Na maioria das desencarnações, a única diferença entre o desencarnado, portanto aquele que já não tem o corpo físico, e nós, é que nós, por enquanto, ainda temos um corpo. Ainda temos este fatinho. É a única diferença entre nós e eles. Portanto, não tínhamos ilusões, nem tínhamos medo. Ai, que horror! Não é um horror. A única diferença entre eles e nós é que nós ainda temos aqui o fatinho. Mas é só isso. E por aqui nós podemos ver que, com esta noção de realidade, constatamos que esta obra de André Luiz nada tem de extraordinário. Porque nós ainda estamos num estágio em que gostamos de coisas miraculosas, extraordinárias. Não, isto não tem nada de miraculoso. Porque ele não descreve nada do mundo espiritual que não tenha um propósito educativo. É esse o objetivo. Todas as descrições têm uma finalidade. E muitas vezes, para quem não sabe, o próprio André Luiz tem a coragem de nos contar que os benfeitores os chamaram a atenção por causa da sua curiosidade. Porque nós ainda somos muito curiosos. E André Luiz estava no mesmo patamar que nós, quando aportou o mundo espiritual. Nas suas obras, muitas vezes encontramos um benfeitor a dizer: André, agora não é a hora de perguntas. As suas dúvidas serão sanadas no serviço ao próximo. Controla a tua curiosidade. Nós também precisamos de controlar a nossa curiosidade, mas para aprender sempre. E é curioso que ele sabia que devia ter controle para que a curiosidade dele não atrapalhasse nem o serviço, nem o semelhante, nem aquele a quem ele estava, de facto, a prestar socorro. Eu reforço aqui que realmente esta grande obra não é uma revista caras. Não tem hipótese. Não é uma revista caras nem um livro de curiosidades do mundo espiritual. Aqui, cada história, cada personagem está conectada a uma lição que um leitor é que vai ter que descobrir. Somos nós, ao vermos tudo isto, todos estes relatos, que temos que descobrir as histórias. As histórias de vida no mundo espiritual são histórias vivas.
são histórias para nós todos, para quem está na sua jornada evolutiva. Algum de vocês aqui já pensou qual o propósito da sua existência? O nosso desafio na doutrina espírita, eu já tive, ainda hoje tive uma pessoa que me diz assim, eu já procurei muito, mas ainda não encontrei. Mas nós devemos continuar a ver. O nosso desafio na doutrina espírita é exatamente esse, é encontrar um dos nossos desafios na doutrina espírita, é encontrar o propósito da nossa encarnação. Porquê que estamos encarnados? Porquê que nascemos na família que nascemos? Porquê que cada um tem os cunhados e as sogras que tem? Não é? Porquê que temos filhos, os filhos e as filhas que temos? Porquê que será? É disso que nos falam os benfeitores em toda esta obra, na sua globalidade. Alguém também sabe quais foram as tarefas que lhe foram atribuídas e pelas quais será avaliado quando veio para cá? Essa é outra para nós pensarmos. Qual é a expectativa, a nossa expectativa de melhora? 10%? 20%? 30%? Ou menos 10%? Pode ser menos 10%. Porque a possibilidade que nós temos de piorar é muito provável. É muito provável. Nós podemos chegar aqui com um conjunto de débitos e voltar com o dobro ou com o triplo. Eu sei que aqui alguém vai estar a pensar, mas vocês aqui dizem que os espíritos que não se volta para trás. Isto não é voltar para trás. É vir a esta existência com um conjunto de débitos, com um grupo, mas portarmos de tal maneira que ainda arranjamos mais para levar para lá para a próxima existência. É só essa a diferença. Ninguém está a voltar para trás. Está a arranjar mais uma carga para si. Podemos arranjar mais isso. Ninguém, mas ninguém nos pedirá contas daquilo que nós não nos comprometemos no mundo espiritual. Não tínhamos ilusões. Mas prestaremos contas dos compromissos que assumimos. Isso sem dúvida. Perante a justiça divina, todos temos os mesmos direitos, realmente, os mesmos direitos inalienáveis, eu vou frisar, inalienáveis de filhos de Deus. Todos temos. Não importa se desencarnamos num palácio ou no meio de uma tribo. Isso não tem importância nenhuma. Mas todos os direitos têm uma contrapartida. Um dever. E muitos direitos têm muitos deveres. Portanto, não há qualquer distinção. É igual. A lei divina é igual para todos nós. A lei divina invariavelmente distingue a virtude e o crime, o trabalho da ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. Por isso é que nós dizemos que podemos enganar quem está à nossa volta, mas que a Deus ninguém engana. Não há hipótese. E continua, já quase em jeito de conclusão, continuando o prefácio, Emmanuel diz o seguinte: da cortina do sepulcro participam santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos, porque a porta do túmulo não abre exceção para ninguém. É apenas mais uma constatação. Todos nós vamos desencarnar. Todos. Não importa os status. E uma vez atravessados os umbrais, cada um responderá conforme a sua conduta individual. Portanto, que não queiramos dizer assim, aquilo é que não sei o quê. A conduta é de cada um, é individual.
A lei divina que se aplica a todos é adaptada. Não tenhamos medo, porque ela é adaptada ao grau de evolução também de cada um. E cada um responderá a essa lei, segundo o seu adiantamento espiritual. Portanto, nada é irreversível. Tudo é possível avançar. Quanto mais adiantado, maiores os níveis de exigência. Por isso é que nós dizemos, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Quanto mais esclarecidos, maiores as responsabilidades. Mas também há um consolo. Aliás, nisto tudo há muitos consolos. E para cada um de nós há um lugar reservado num ambiente propício ao nosso aprimoramento espiritual. Isto é muito importante que tenhamos esta noção. Porque ninguém vive aqui para penar, nem ninguém vai para o outro lado de propósito para penar. Essa é que é a visão real do mundo espiritual. O universo repousa nas mãos do Todo-Poderoso, que é infinito amor e sabedoria. Mas vale aqui abrir um parênteses, lembrar que toda e qualquer pessoa que desencarna faz parte da tal imensa caravana que eu falei no início. Fazemos todos parte dessa imensa caravana. Não importa de onde é que veio, a língua que fala, qual o seu status, o seu status aqui da vida social, será sempre acolhido segundo as suas necessidades do aprendizado espiritual. É sempre assim. A verdade é que nós nem sempre somos colocados no ambiente que queremos. Esse também é outro. Nós desejaríamos ser colocados, muitas vezes, noutros locais. Mas o importante realmente é nós florescermos onde nós estivermos. Isso é que é importante. E alguém que tenha a boa vontade de alma e de ler e de conhecer a obra da Luís completa, com certeza que se vai libertar de crenças e atavismos, situações que ainda nos limitam muito, que nos pesam na tal bagagem da vida. Quem ler esta obra vai ver que também não há espaço nem para céu, nem para inferno. Nada disso. Haverá, sim, um mundo espiritual. Mais nada. Mundo espiritual tenebroso, que ele existe, e mundo espiritual luminoso. Porque o mundo espiritual é tenebroso ou luminoso, dependendo de quem o habita. Somos nós que construímos estas situações. Só habita na treva quem tem treva por dentro. Ou então, também, quem tem tanta luz que desceu para iluminar. Este é o quadro real. O que é que isto quer dizer? Quem tem tanta luz que desceu para iluminar. O que é que isto nos quer dizer, exatamente? É que as vários patamares da evolução, as várias moradas da casa do Pai, como nos disse Jesus, são os vários patamares da nossa evolução. Quem está aqui, num patamar baixo, não tem condições, muitas vezes, enquanto não aprender, enquanto não evoluir, não terá condições para ir até à luz. Mas aqueles que estão na luz, quem está em cima, pode descer cá abaixo para iluminar aqueles que estão na treva, para ajudar. É isso que quer dizer esta expressão. Portanto, aqui não há nem crianças, nem bandidos. Aqui há seres humanos que acertam, que erram e que colhem as consequências do que fizeram.
Não há punição, atenção, há consequências. É importante vermos isto. Nós colhemos da nossa própria seara, do nosso próprio campo, e o nosso próprio campo é o quê? A nossa própria vida. Nós só colhemos isso. Daquilo que nós semearmos. Mais nada. E como nós vivemos, assim será a nossa colheita. É aí que está.